Boa noite, queridos, graça e paz. Amém? Glória a Deus, há muito de Deus nessa noite aqui, né? Muita presença de Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Feche teus olhos mais um pouquinho, por favor. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo. A tua presença é real neste lugar. Nós queremos ser conduzidos por ti de forma cirúrgica. Queremos ser intencionais nessa noite. Rambaramakorama. Tu és santo, Senhor. Tu és digno, Senhor. Tua presença está em nós e através de nós. A tua presença flui em nós e através de nós. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro do Êxodo, capítulo 2. Nós estamos desde quinta-feira aqui nessa conferência. Eu ministrei, o pastor Tiago ministrou, o pastor Roberto. Palavras muito pontuais, palavra muito forte para esses dias, irmãos. Você que não participou, eu aconselho você depois entrar no canal da igreja e ouvir essas verdades. Sabe, irmãos, em uma das noites, eu acho que na primeira noite, eu disse que não é difícil você saber onde Deus esteve. Mas nós precisamos de discernimento para saber onde Ele está. Quando eu estou falando de onde Ele está, eu não estou falando da sua onipresença que está em todos os lugares. Eu estou falando da sua manifestação. Porque a onipresença faz com que Deus esteja em todos os lugares, mas a sua manifestação não. Deus está fazendo algo muito forte nesse tempo. Deus está movendo. Sabe, quando nós colocamos os olhos naquilo que é lógico, nós vemos caos. Parece que nós não vemos saídas, mas quando você estuda os avivamentos, você vai ver que todo avivamento aconteceu em meio ao caos. O Brasil está com o cenário quase pronto para um avivamento. Um avivamento que vai varrer a nossa nação e vai tocar as nações da terra. Eu acordo por isso todos os dias. Algo que nós não vamos conseguir explicar. Êxodo capítulo 2, versículo 1. O pessoal consegue colocar para mim no telão aqui, por favor? Êxodo 2, 1. Se você quiser ler por aqui para nós acompanharmos. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou e com betume e pinche, e, pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou.
Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Por enquanto até aí. Quem era Moisés? Moisés era um neto adotivo de Faraó. Tudo indica, por nós não vermos, não encontrarmos na Bíblia nenhum filho homem de Faraó, as filhas, mas a Bíblia não fala que Faraó tinha algum filho homem. Tudo indica que Moisés tinha tudo para ser rei do Egito. Tudo indica. Ele foi criado como egípcio. Ele foi educado como egípcio. Moisés era um hebreu por nascimento, mas um egípcio por criação. Abra comigo, coloca para mim, por favor, Atos 7, 22. Eu vou sintetizar bem essa mensagem, queridos. A mensagem de manhã eu não consegui chegar na metade do esboço, e essa daqui é a mesma coisa. Atos 7, 22, só para que você entenda quem era Moisés, como ficou Moisés. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Na época de Moisés não havia uma cultura tão forte, uma educação tão forte como os egípcios. Depois se tornou Roma, mas até então o Egito era forte. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras, em obras, mas ele era poderoso em palavras egípcias, na cultura egípcia, nas obras do Egito. Esse era Moisés. Moisés era um príncipe, foi criado como com pouca idade foi viver no palácio. E o que isso significava, ou o que isso significa, que ele se tornou um egípcio. A sua identidade era egípcia, a sua mentalidade era egípcia. Ele foi criado para ser ou seja, Moisés havia se tornado aquilo que ele tinha aprendido, mas não aquilo que ele havia nascido para ser. Moisés havia se tornado, preste atenção, porque muitos de nós nos tornamos o que nós aprendemos, mas até hoje não nos tornamos o que nascemos para ser. Tem gente que se tornou o que a vida trouxe para ela, mas até hoje ainda não ativou o que ela nasceu para ser. Tem gente que é um eco, um reflexo da vida. A vida me fez assim, o meu passado me fez assim, a história me fez assim. E nós passamos a nos definir através de uma personalidade. E a personalidade não é a sua identidade. A personalidade foi aquilo que foi formado em nós. A nossa identidade, a palavra identidade, ela vem do latim e ela significa idem. Diga comigo, idem. Essa palavra idem é conhecida nossa, né? Quando alguém diz, eu tenho muito apreço por você, você diz idem. Que significa? Igual, o mesmo. Então, identidade não é o Ricardo. Ricardo é o nome que me colocaram. Brasileiro não é quem eu sou, é o país onde eu nasci. Ser pastor
não é a minha identidade, é a minha vocação. Eu sou médico. Não, você está médico, você não é médico. Eu sou empresário, você está empresário. Porque a palavra identidade é idem, não está ligada ao que você faz. Porque quando você não sabe quem você é, você acaba se autoafirmando no que você faz. Se você não sabe quem você é, você vai se definir no que você está passando. O estado de estar não significa que você é. Você está doente, mas não é doente. Não faça de um estado de estar o seu estado de ser. Eu estou passando por algo, mas eu não sou isso. Não faça de um lugar transitório a sua identidade, a sua habitação. Coloca para mim, por favor, Êxodo capítulo 2, verso 11 e 12. Êxodo 2, 11 e 12. Só para que nós tenhamos fundamento para mostrar a cultura de Moisés, como Moisés se vestia, quem olhava para Moisés, o que dizia. Aqui está falando quando Moisés fugiu, preste atenção. As filhas de Jetro encontram ele, preste atenção. Naqueles dias, sendo Moisés, não, essa aqui é outra passagem, perdão, mas é isso mesmo. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu aos seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu do seu povo. Próximo. Olhou de um lado e de outro, olhou de um lado e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Preste atenção, Moisés não foi educado para matar egípcio. Moisés foi educado para oprimir hebreu. A escola de Moisés era egípcia, a cultura de Moisés era egípcia. Os deuses de Moisés eram egípcios, mas a natureza de Moisés era hebreia. Moisés tinha se tornado egípcio por fora, mas ele era um hebreu por dentro. E quando ele sai para visitar, para ver como é que estava o trabalho, a sua cultura foi sucumbida pela sua identidade. A cultura dele era egípcia, a sua educação, a sua formação era egípcia. Ele não foi criado para matar um egípcio, mas quando ele vê um egípcio oprimindo um hebreu, uma ira é ativada dentro dele. E ele, por que ele olhou para um lado e olhou para o outro? Porque ele sabia que ele estava fazendo algo fora da sua personalidade. Ele estava fazendo algo que ele não sabia por que estava fazendo. Por quê? Porque toda a sua formação era egípcia. Mas dentro dele tinha algo que impulsionava ele para fazer algo. O que fez com que Moisés matasse aquele egípcio não foi a sua cultura, foi a sua identidade. Às vezes a gente não consegue entender, mas tem uma ira dentro de nós. Você sabe que os homens que fizeram mudanças no mundo tinham uma ira. Jesus um dia se irou dentro do templo. Aquilo que te irrita, provavelmente é aquilo que Deus te chamou para mudar. Tem alguma coisa que te irrita? Pastor, quando eu vejo crianças abandonadas, isso me irrita, me dá uma ira. Deus colocou o poder para mudar tudo aquilo que te irrita. Aquilo que te incomoda, provavelmente você tem a solução. Quando Moisés olha para aquilo, a sua formação era diferente daquilo que ele estava inclinado a fazer. Por quê? Porque o que Moisés nasceu para ser era mais forte. Preste atenção, o que Moisés nasceu para ser era mais forte do que ele havia se tornado. Pastor, Moisés iria se tornar um libertador no futuro? Não, ele havia nascido para ser um.
Moisés não iria se tornar um libertador, porque Deus, ele não começa antes de terminar. Primeiro Deus termina, depois ele começa. É por isso que Salmo 139 diz que ele é um Deus que anuncia o fim desde o princípio. Ele termina para depois começar. Moisés não seria um libertador, Moisés já era um libertador. Esse era o propósito da vida dele. Moisés era egípcio por fora, mas era um hebreu por dentro. Ele tinha cara de egípcio, ele se vestia como egípcio, comia a comida dos egípcios, conhecia os deuses dos egípcios, mas era um hebreu por dentro. Coloca para mim Êxodo capítulo 2, verso 18. Era esse texto que eu estava falando naquela hora. Êxodo 2, 18. Êxodo 2, 18. Tendo elas, aqui está falando da filha de Jetro. Aqui Moisés já tinha fugido, porque tinha matado um egípcio. E ele fugiu e foi parar lá no poço, onde as filhas de Jetro estavam levando um rebanho para tomar água. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhe perguntou: por que vieste hoje mais cedo? Responderam ela: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores. Quem era o egípcio que ela estava falando? Moisés. E ainda nos tirou a água e deu de beber ao rebanho. Elas olharam para Moisés e chegou em casa e falou: ele era um egípcio. Tem um egípcio que ajudou a gente, mas ele não era egípcio, ele tinha sido aculturado. Tudo que o nosso inimigo quer é nos aculturar, é nos moldar, é nos prender ao nosso passado, à nossa criação, o que a vida fez com a gente. Mas existe uma identidade dentro de você. Existe um João, um Antônio, um Paulo, uma Maria, que tem uma identidade dentro. E o meu papel aqui nessa noite é acordar você. Não acordar o que você se tornou, mas acordar quem você nasceu para ser. O que Moisés faz quando ele sai do Egito? Quando Moisés foge do Egito, ele tinha especificamente 40 anos de idade. E Moisés, ele vai para onde? Ele vai para um deserto. Ele passa a viver um processo de desconstrução. Por quê? Porque ele tinha aprendido a ser alguém que ele não tinha nascido para ser aquilo. Então, ele precisava desaprender tudo aquilo que ele se tornou para assumir quem de fato ele nasceu para ser. Eu preciso desaprender o que eu aprendi para assumir quem de fato eu fui criado para ser. Porque o que você aprendeu a ser pode estar impedindo quem você nasceu para ser. Vocês estão aqui, não? Às vezes o que nós aprendemos e nos tornamos tem nos impedido de ser quem nós nascemos para ser. O maior problema de Moisés não era o que ele estava passando. Ele não foi criado debaixo da opressão. Ele não foi criado sendo oprimido pelos egípcios. Ele foi criado no palácio. Ele tinha comida, ele tinha bebida, ele tinha luxo, ele tinha tudo, ele era um príncipe. O maior problema de Moisés não era a necessidade, era uma identidade adormecida dentro dele. O seu maior problema não é o que você está passando, é quem você está apagando dentro de você. É quem você nasceu para ser, mas ainda não conseguiu ser. Moisés havia se tornado um príncipe no lugar onde ele foi colocado para ser o libertador. Como é que Moisés poderia ser um príncipe no lugar que ele foi criado para ser um libertador? E como é que ele poderia ser um libertador se ele foi treinado para ser um príncipe? É como se Deus dissesse: eu preciso tirar esse menino daí, e eu preciso desintoxicar, desprogramá-lo sobre tudo aquilo que ele se tornou, para que ele possa viver tudo aquilo que ele nasceu para ser. Algumas coisas na nossa vida que nós não entendemos, algumas catástrofes na nossa vida que nós não entendemos, que a gente acha que veio para matar, quando na verdade só veio para desconstruir aquilo que você não é. Aquilo que você não é,
para que aquilo que você é seja despertado dentro de você. Muitas vezes, aquilo que nós sabemos nos impede de saber o que de fato nos deveria. Muitas vezes aquilo que sabemos nos impede de saber o que de fato deveríamos. Moisés, ele precisaria deixar de ser quem ele era para se tornar quem de fato foi criado para ser. Ele era príncipe, mas Deus não criou ele para ser príncipe. Deus criou ele para ser um libertador. Agora você imagina um príncipe criado a pão de ló, agora está vivendo no deserto, cuidando das ovelhas, do sogro que não era nem dele. Moisés, no começo da sua fuga, ele ainda sabia que era um príncipe. Ele foge do Egito com 40 anos e ele passa 40 anos cuidando das ovelhas do sogro. E depois de 40 anos, tem pregadores que dizem que Deus levantou Moisés, deixou Moisés ser criado lá no palácio para que depois ele pudesse libertar o povo. Eu respeito, mas eu não acredito dessa forma. Por quê? Porque Deus desprogramou Moisés. Senão Deus teria usado ele lá mesmo. Não, mas Deus leva Moisés para o deserto. E depois de 40 anos, Moisés não sabia quem era. Ele sai como um príncipe, ele foge como um príncipe, mas 40 anos se passaram e ele já não sabia mais quem ele era. Sabe por quê? Porque a pedagogia do deserto é desconstrução de aprendizado. Deus não leva você para o deserto para aprender. Deus leva você para o deserto para desaprender. No deserto, eu quero que você desaprenda tudo que você aprendeu, para que você aprenda a depender de mim. O deserto não é um lugar de aprendizado sobre o que você tem que aprender. Não, primariamente você tem que desaprender. Eu quero desconstruir. Quando Deus levou o povo para o deserto, Deus estava dizendo, eu quero que vocês desaprendam. Eu quero que você abra mão. E foi isso que aconteceu com Moisés. 40 anos depois, ele não sabia quem ele era. Nos primeiros 40 anos ele foi criado pensando, entendendo que era um príncipe. Nos próximos 40 anos ele já não sabia quem era. Um dos heróis da fé disse certa vez acerca de Moisés: Moisés viveu 40 anos achando que era alguém. Depois viveu mais 40 descobrindo que não era ninguém. E os últimos 40 ele aprendeu o que Deus faz quando você descobre que não é ninguém. Foi 40 anos achando que era, mais 40 descobrindo que não era, e mais 40 sabendo o que Deus faz quando você sabe o que não é. Moisés foi tão desconstruído que o tempo no deserto, ele já não sabia mais quem ele era. Diz a Bíblia que ele tinha problema na fala. Um diz que ele era gago, cada um diz o que quer. Eu não posso dizer o que era, mas ele tinha problema na fala, porque ele foi desconstruído. Por quê? Porque Deus não queria usar um egípcio. Moisés havia sido criado para ser o libertador. O problema da nossa sociedade, o problema da igreja moderna, é que nós não entendemos o que significa o novo nascimento. Nós achamos que o novo nascimento é um passaporte e um carimbo para um dia nós morarmos no céu. Ah, ainda um dia eu vou morar no céu. E até lá a gente vai vendo o que é que faz. Vamos empurrando com a barriga, esperando Jesus voltar, porque um dia tudo vai passar, né, irmão? Ou seja, a nossa salvação está limitada a um tempo futuro, mas ela não tem nada para o tempo presente. Toda a nossa esperança de felicidade, de alegria e de uma vida melhor, ela é futurista. Um dia eu serei, um dia. Então, enquanto isso, nós nos tornamos irrelevantes, porque o que a vida fez conosco está nos definindo e está nos limitando. Nós nos tornamos pessoas religiosas, mas não entendemos o que é o novo nascimento, porque a vida cristã não é para te fazer um religioso. A vida cristã é para que você entenda que você tem a natureza de Deus dentro de você, que você é portador, que você é um representante de Cristo na terra. Essa é a realidade do reino. Cristo não morreu para ir para o céu, Ele morreu para viver dentro de você. Coloca para mim Êxodo capítulo 3, versículo 11. Êxodo 3, verso 11. Aleluia. Êxodo 3, 11.
Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar o povo do Egito e os filhos de Moisés? Por que Moisés está dizendo quem sou eu? Porque ele já não sabia mais quem ele era. Ele havia sido desintoxicado de tudo aquilo que ele havia aprendido. Você sabe o que nós estamos precisando? De uma desintoxicação da nossa formação ou da nossa deformação. Nós precisamos ser desintoxicados de tudo aquilo que nos deformou, de tudo aquilo que definiu as nossas limitações. Eu não posso, eu não sei, eu não consigo. Essa tem sido a nossa mensagem. Nós nos sentimos impotentes, nós nos sentimos um fracasso, um derrotados, nós nos sentimos um ninguém. Eu acho tão tremendo, Roberto, quando a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, que Jesus para, ele diz: quem me tocou? Quando Jesus para, ele diz: quem me tocou? Os discípulos falaram: Senhor, não brinca não, está todo mundo te apertando, e o Senhor pergunta quem te tocou? Jesus falou: alguém me tocou. Primeiro era quem? Agora mudou para alguém. E a mulher ficou com medo e disse: Senhor, eu te toquei. Contou toda a história. Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Ela começa como quem? É promovida a alguém e vai embora como filha. Porque você pode viver dentro de uma igreja como alguém, como quem? Mas o dia que você tiver um encontro com o Senhor, você vai voltar para casa como filho. Muita gente dentro da igreja não sabe quem é. Eu sou alguém. Não, você é filho. Todo encontro com Jesus ativa a nossa identidade. Todo encontro com Jesus. As pessoas iam até Jesus para resolver um problema. O problema era resolvido e a sua identidade era estabelecida. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar o... Moisés está dizendo isso, eu não sei mais quem eu sou. Antes de eu vir para cá eu sabia que eu era um príncipe, mas agora eu sou nem o que? Eu não sou nenhuma coisa e nem outra. Tem gente que vive no nem, irmãos. Nem sabe quem é até hoje. Por quê, queridos? Porque está perdido na sua identidade. Veja, no Egito ele era príncipe. Foi para isso que ele foi educado. Mas os anos no deserto fez com que ele fosse desintoxicado de quem ele achava que era. E agora, Deus quer levantar um homem, quer ativar um homem dentro da sua identidade. E Deus começa a pensar. Imagina Deus pensando: como é que eu posso mandar um camarada para libertar um povo se nem ele sabe quem ele é? Deus não tem como usar você se você não sabe quem você é. Preste atenção. Deus não tem como usar você se você não sabe quem você é. E aí Deus começa a pensar. Coloca para mim Êxodo 3:13. Êxodo 3:13. Irmãos, tem muita gente que vê Deus zangado. Eu vejo Deus muito feliz, muito contente. Eu vejo Deus muito bem-humorado. Olha o que é que diz Êxodo. Quando Moisés diz para Deus que não sabia quem era, veja o que é que Deus diz para ele. Disse Moisés a Deus: eis que, quando vieram os filhos de Israel e lhe disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Qual é o nome do seu Deus? Agora perceba, lembra que nós acabamos de ler que Moisés não sabia quem era. Ele diz: quem sou eu? E Deus está pensando: como é que eu faço para falar para esse cara? E agora Moisés está falando: como é o teu nome? Próximo. Disse Deus a Moisés. Moisés está perguntando: quem sou eu? Agora, e quem sou eu e quem é o Senhor para que eu vou libertar? Disse Deus a Moisés: eu sou o que eu sou. Disse mais: assim dirá os filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Presta atenção. Você não vai ver muitas passagens que Deus está se pronunciando, está se definindo como eu sou. Ele poderia dizer para Moisés: Moisés, faz o seguinte, diga que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por quê? Porque na sarça Deus havia falado.
com Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas agora para Moisés não tem entendido. Ele está perguntando para Deus: como é que eu vou falar qual que é o teu nome lá? E Deus sabe que Moisés não sabia quem era. E Deus falou: já sei o que eu vou fazer. Eu vou falar para o Moisés falar que o meu nome é Eu Sou. E por quê? Porque todas as vezes que ele precisar dizer o meu nome, ele vai dizer quem ele é. Todas as vezes que ele precisar dizer o meu nome, quando perguntar para ele como é o nome do seu Deus, ele vai dizer: Eu sou. Eu sou. Não, eu sei quem é, Moisés. O nome do seu Deus. Deus está fazendo um trabalho duplo. Ele estava dizendo para Moisés: fala quem eu sou, e automaticamente diga quem você é. Porque enquanto você faz a minha obra dizendo quem eu sou, você vai descobrindo quem você é. Porque tem gente que está fazendo a obra de Deus, que não sabe nem quem é Deus ainda, e tampouco sabe quem é. Moisés, quando perguntarem qual é o meu nome, diga que eu sou. Deus estava trabalhando na mentalidade de Moisés, para que ele descobrisse quem ele é. Um chamado sem identidade definida, compromete o propósito. Um chamado sem uma identidade definida compromete o propósito. Irmãos, olhe para mim. Tem gente que pensa que Deus colocou a gente na terra para falar dele. Olhe para mim. Deus não mandou você falar dele. Deus mandou você apresentar ele. Coloca para mim Mateus 10:40. Mateus 10:40, olhe para isso. Veja se você consegue entender esse versículo. Mateus capítulo 10, versículo 40. Olha o que é que diz, olha para o texto. Jesus está falando: quem vos recebe? Para mim, esse versículo tinha que estar diferente. Deveria estar assim: quem vos recebe é como se recebêssemos a mim. Mas está escrito como? Seria um tipo, quando você olha para Pentecostes, diz: e veio do céu um som como de um vento. Não era um vento, era como. Mas esse versículo diz: quem vos recebe? Não é como se me recebesse, a mim me recebe. Você não acha que está errado? Não, não está errado, é a Bíblia. Quem vos recebe? Leia o texto. Ele está dizendo: toda vez que você recebe um homem de Deus, você está recebendo Deus. Nossa, pastor, o senhor está esticando. Não, está na Bíblia. Quem vos recebe a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus está dizendo: quem recebe a mim, recebe o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. E quem receber você, está me recebendo. Quem tinha um encontro com Jesus, tinha tido um encontro com o Pai. E quem se encontrar com você, precisa ter tido um encontro com Cristo. Porque essa é a nossa identidade. Cristo em você é a esperança da glória. É a esperança da glória. Você não acha estranho que 4 evangelhos, escrito Mateus, Marcos, Lucas e João, 2 testemunhas oculares? Por que eles não colocaram a cor da pele de Jesus? Ele era um moreno alto, olhos castanhos, cabelo lisos. Alguns deles escreveram. Por quê? Por quê? Não poderia estar? Teria alguma coisa errada, Roberto? A gente estaria aqui do mesmo jeito. Deus nunca quis que você tivesse uma visão física dele. Sabe por quê? Porque quando eu olho para o Tiago, eu tenho que ver Jesus nele. Jesus se parece com o Tiago, e o Tiago se parece com Jesus. Deixa eu te falar uma coisa: na África, Jesus é africano. No Japão, ele é japonês. Na China, ele é chinês. Na medicina, Jesus é médico. Nos esportes, ele é jogador. Por quê? Porque não é sobre uma aparência, é sobre uma essência. Lembra daquela música? Eu não conheço o seu rosto, mas te reconheço em todo lugar. A ideia é que o mundo, ao se encontrar com você, tem a impressão: eu me encontrei com ele. Eu me encontrei com ele. Eu encontrei uma pessoa ali que só pode ser Jesus. Por quê, queridos? Porque nós fomos criados para sermos a imagem e semelhança dele. Através do pecado nós perdemos a semelhança e vivemos uma imagem sem a consciência da semelhança.
não sabemos quem nós somos. Nós não sabemos quem nós somos. Você quer ver se Moisés teve uma identidade restaurada? Não. Você quer ver? Quem foi que escreveu o Pentateuco? Foi Moisés. Então, certo? Então, Moisés que está escrevendo o Pentateuco, ok? Deuteronômio faz parte do Pentateuco? Ok, Deuteronômio 18, versículo 15, por favor. Vê se Moisés tem uma identidade restaurada. Deuteronômio 18, 15. O Moisés está escrevendo para o povo, dizendo assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante. Moisés poderia ter escrito: Deus vai levantar um profeta que eu sou semelhante a ele. Mas Moisés falou tanto: eu sou, que ele diz: Deus vai levantar um profeta que é semelhante a mim. A ideia é que o nosso andar com Deus, chega uma hora ninguém saiba mais quem você é e nem quem é Deus em você. A ideia era: Moisés, eu quero que você se veja em mim, eu quero que Faraó me veja em você. Ô Moisés, eu quero que você se veja em mim, eu quero que Faraó me veja em você. Agora você não tem, queridos, como ser uma expressão de Deus para essa geração, se você não se ver em Deus. Você sabe por que Deus nos valoriza? Porque Ele se vê em nós. E você sabe por que nós não nos valorizamos? Porque nós não nos vemos nele. Sabe por que você diz que não é nada? Porque você não se vê nele. Porque o dia que você se vê nele, toda a sua história vai ser mudada. Todo dia que você se vê nele, o diabo vai começar a ter problema. Falar: esse cara descobriu quem é. Antes ele só era um religioso, mas agora ele descobriu quem ele é. Aonde ele chega consciente, convicto de uma verdade e de uma realidade. É isso que a igreja precisa: sair da síndrome do coitadismo. Olhe para mim, queridos. Muitos de nós vivemos necessidade, não porque é a vontade de Deus, mas porque nós fomos aculturados com isso. Muitos de nós aceitamos a doença porque nos pregaram que Deus manda doença. E de vez em quando eu tomo umas pancadas na internet quando eu coloco alguma coisa contra isso. Esses dias eu coloquei: se a doença veio de Deus, como alguns dizem, seria pecado tomar remédio quando ela viesse. Porque você está indo contra a vontade de Deus. Ué, Deus está mandando doença para te tratar, você está tomando remédio para ser curado. Está errado, é pecado. Aguenta a dor, aguenta firme. Foi Ele que mandou. Por que você está se rebelando contra a vontade dEle? Estou tomando remédio para tirar a dor, mas foi Ele que mandou a dor, irmão. Pode não, é pecado. Aguenta firme. É um absurdo a nossa mentalidade. Nós não glorificamos a Deus apenas quando falamos dEle. Nós glorificamos a Deus com a nossa vida. Nós glorificamos a Deus com a nossa casa, com a nossa família. Nós glorificamos a Deus com a nossa conduta. E é o que nós não entendemos ainda. Agora, o que fez Moisés se tornar quem ele se tornou? Hebreus capítulo 11, versículo 24. Hebreus 11, 24. Pela fé, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Eu não quero ser teu filho, não. Próximo. Preferindo ser maltratado juntamente com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Próximo. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo. Peraí. Como é que ele considerou o opróbrio de Cristo se Cristo nasceu há 2000 anos? Como foi que Moisés, há 4000 anos atrás, está considerando o opróbrio de Cristo? Considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Por quê? Contemplava o galardão. Próximo. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado
com a cólera do rei. Antes permaneceu firme. Como? Quem vê? Aquilo? Não está falando de uma coisa. Está falando de alguém. Mas permaneceu firme. Como aquele. Permaneceu firme. Como quem vê aquele que é invisível. Ele não viu, mas ele permaneceu firme como aquele, como quem vê aquele que é invisível. Ele teve um vislumbre de Cristo. Preste atenção nisso. Se nós não entendermos quem nós somos, querido, nós viveremos uma vida abaixo da nossa realidade. Eu disse hoje pela manhã, nós não sofremos por aquilo que somos, nós sofremos por aquilo que pensamos que não somos. Não é o que somos que nos limita, mas a maneira como nós nos vemos, como nos enxergamos. O que Deus precisa não é de uma igreja religiosa, mas uma igreja que sabe quem é. Mas um povo que sabe quem é. Nós sabemos, ou não nos esquecemos quem nós éramos, mas ainda hoje não descobrimos quem nós somos. Nós lembramos de forma inesquecível o que nós fizemos, mas ainda hoje não sabemos o que podemos fazer. Por quê? Porque o nosso passado é maior do que o nosso presente. Porque quem nós éramos ainda ofusca quem nós somos. Nós não temos certeza, nós não temos realidade de quem nós nos tornamos. E por isso que nós não fazemos a diferença. É por isso que nós não nos tornamos relevantes. É por isso que a igreja, ela se tornou pedinte. Irmãos, nós nos tornamos pedinte. Quando na verdade nós deveríamos descobrir que somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Eu não sou o pedinte. Eu sou um herdeiro. O que é do meu pai é meu. Eu sei quem eu sou. Essa é a realidade do Evangelho. Até quando nós vamos viver presos a uma religião? Deus quer nos levar para um tempo de desintoxicação de tudo aquilo que nós aprendemos, para que possamos nos tornar tudo aquilo que nascemos para ser. Eu nasci para ser um libertador. Eu nasci para ser um libertador. Você nasceu para fazer a diferença. Eu não sei o que a vida fez com você, mas eu sei que o Deus que criou você, Ele não criou você para o fracasso. Ele não criou você para sofrer. Ele não criou você para ser um eco. Ele criou você para ser uma voz. Ele criou você para que você entenda que ninguém é igual a você. E que você não é igual a ninguém. Que você tem o que eu não tenho. E eu tenho o que você não tem. Quando você insiste em ser alguém que não é você, você impede a geração de desfrutar o que você tem. Se eu tentar ser o Roberto, essa geração não vai ter o que eu fui criado para ser. Você já foi numa apresentação dos seus filhos na escola? Você já foi na formatura do seu filho? Na faculdade? Aqueles que já têm filho adulto. Final do ano eu fui. Acho que tinha uns 30, 40 alunos. Você sabe do rosto de quem que eu me lembro? Só da minha filha. Mas o restante que estava lá, não tenho lembrança nenhuma. Se alguém saiu na foto, saiu de enxerido. A foto era dela. Eu não queria foto de ninguém. Orgulho meu era minha filha. Quando Deus olha para você, Ele quer uma foto sua. Ele quer ter orgulho de você. Ele quer ver você. Ele quer que você o represente.
Ele quer que você... Tem muita gente que diz que Moisés não entrou na terra prometida, né? Se não fosse para ele entrar na terra prometida, ele não poderia descer depois do monte da transfiguração, se na verdade ele tivesse sido punido, porque desobedeceu a Deus. E é claro que ele desobedeceu, mas Deus disse para ele assim, Deus não disse que ele não entraria na terra prometida. Leia a Bíblia. Ele diz assim, você não introduzirá esse povo na terra, porquanto você não me santificou. A pergunta é, o que é santificar Deus? Quando a Bíblia diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que é santificar a Deus? É dizer que Ele é mais santo? Não, santificar a Deus é representá-lo. Ele está dizendo, Moisés, você não agiu como eu agiria. Santificar a Deus é ter uma conduta e uma postura que Deus teria. Ele está dizendo, Moisés, você não agiu como eu agi, como eu agiria. E porque você não agiu como eu, você não vai colocar o povo lá. Por quê? Porque a ideia de Deus é que o homem fosse uma extensão dele. Não a nível de adoração, esquece essa besteira. Eu estou falando a nível de representatividade. Parece que nós estamos vindo para a igreja, irmãos, para aliviar o jugo da semana. Quando terminar, a gente vai sair daqui e falar, glória a Deus. A semana está bem, está tudo certo. Já fiz o que eu tinha que fazer. Você não veio aqui para isso. Você veio aqui para ser ativado. Aqui não é lugar para a gente viver a vida da igreja. Aqui é lugar para a gente ser treinado. A vida da igreja é lá fora. A vida da igreja é amanhã cedo, na escola, amanhã à noite, na faculdade, no dia a dia, nos negócios. Amanhã é que a igreja se reúne, irmãos. Amanhã é que a igreja deve se manifestar. Se você não descobrir quem você é, você vai ser vítima. Pessoas serão culpadas. Meu pai, minha mãe, meu avô, meu marido, minha esposa. Você está onde está porque você decidiu estar aí, não porque ninguém te obrigou a estar. Você vai ficar aí até o dia que você quiser. O dia que você parar de ser vítima, você vai se levantar como um libertador. O dia que você entender que as pessoas podem te derrubar, mas elas não podem obrigar você a ficar no chão. Você me derrubou, mas eu decido me levantar. Pastor, eu não esqueço o que o meu marido falou, eu sei, mas esqueceu do que Deus diz a seu respeito. Eu não esqueço o que o meu pai me disse. Por que você não lembra do que o seu pai disse? Pastor, mas meu pai... Se o que o seu pai falou não condiz com o que seu pai está falando, descarta o que o seu pai falou e fica com o que o seu pai está falando. Meu pai dizia que eu ia ser bandido. Sinto muito, pai, o senhor errou. O senhor errou feio. Preste atenção. Você não pode permitir que o que as pessoas falam. Você não pode permitir que a circunstância, pastor, o que eu estou passando, isso não determina quem você é. O que determina quem você é o que Deus diz. É o que Deus diz. É o que Deus diz. Pastor, eu estou... Não, preste atenção. Você é maior do que o que você está passando. Essa história vai mudar. Essa história vai mudar. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Você também não sabe o que eu estou passando. Parece que a cruz dos outros é de isopor e a nossa é de peroba. A minha não está fácil não, pastor. Parece que Deus ama mais o outro do que a mim. Você não sabe quem você é. Você não sabe o que está adormecido dentro de você. Você não sabe a riqueza que está no seu interior. O pessoal do louvor pode vir, por favor. Sabe, irmãos? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Eu estou no deserto desaprendendo tudo que eu achei que eu sabia, para me tornar tudo que eu nasci para ser.
Eu estou no deserto desaprendendo tudo aquilo que eu achei que eu sabia. Esses dias eu falei para minha esposa, meu amor, é que eu peguei uma curva muito fechada, por isso que eu reduzi o carro. Mas na hora que eu sair dessa curva, eu vou engatar uma cesta e ninguém me segura. Você sabe o que eu declaro todos os dias? Eu estou entrando no melhor tempo da minha vida. Eu estou entrando no melhor tempo da minha vida. Eu quero declarar para você nessa noite: você está entrando no melhor tempo da sua vida. Você está entrando no melhor tempo da sua vida. Você vai viver o que você nunca viveu antes. Você vai entrar em lugares que você nunca entrou antes. Eu só quero que você aceite o que Deus tem para você. Aceite. Você pode dizer para Ele nessa noite: eu não quero o que o Senhor não tem para mim, mas eu não abro mão do que o Senhor tem. Não abro mão. Irmãos, eu quero morrer vazio. Tem gente que quer morrer cheio. Eu quero morrer vazio. Eu quero realizar tudo que Deus colocou dentro de mim. Quando não tiver mais nada, estiver vazio, acabou. Tenha coragem. Tenha coragem de sair das suas limitações emocionais. Tenha coragem de esquecer as palavras que falaram de você. Tenha coragem de abandonar os lugares que te prenderam até hoje. Tenha coragem. E tenha uma postura de entrar no melhor tempo da sua vida. Pastor, não é fácil. Se fosse, todo mundo conseguia. Se fosse, todo mundo saía. O dia que você decidir ser quem você nasceu para ser, o diabo vai ter problema. O dia que você tiver coragem de se libertar das expectativas dos outros, o dia que você, mulher, tiver coragem de comprar uma roupa bonita para você, ao invés de ser para o seu esposo. Eu me visto para o meu esposo, não, eu me visto para mim. O dia que você tiver coragem de colocar uma roupa e alguém disser: eu não gostei da sua roupa, obrigado, mas eu comprei para mim. Porque quando você não sabe quem você é, você se veste para os outros. A Bíblia diz que você deve amar o teu próximo como a ti mesmo. Então quando eu coloco uma roupa bonita primeiro, não é para minha esposa gostar, porque eu não vivo para ela, eu vivo para Deus. E a vida que eu tenho para Deus reflete nela. Eu não quero que a Andréia viva para mim, eu quero que ela viva para Deus. Acorde, viva bonito para você. Olhe no espelho e fala: ah, você é a cara do Pai. Você é a cara do Pai. Se você não consegue se amar, você não tem condições de amar ninguém. Se você não se aceita, você não tem condições de aceitar ninguém. Se você não se perdoa, você não tem condições de perdoar ninguém. Ei, eu decidi me perdoar. Eu decidi aceitar o perdão de Deus. Tem gente que não consegue sair do lugar porque não se perdoa. Acabou, você não muda o ontem. Você não muda o ontem, você não tem como mudar. Ou você decide escrever uma nova história. A nossa mente não tem poder de delete. A nossa mente só tem poder de reeditar. Eu vou escrever uma nova história. Eu vou escrever uma nova história. Eu vou entrar no melhor tempo da minha vida. Eu vou viver o que Deus tem para mim. Eu quero que você saia daqui nessa noite consciente. Eu vou viver o melhor que Deus. Pastor, você não está entendendo. Eu já fracassei 3 vezes. Mergulha na 4ª. Eu já fechei 3 negócios. Abre o 4º. Pastor, você não está entendendo. Meu marido me abandonou. Quem perdeu foi ele. Antigamente, irmãos, eu ficava triste quando eu perdi uma pessoa. Hoje eu entendo que quando eu perco alguém, alguém me perdeu. Perdi fulano, fulano também me perdeu. Pare de contabilizar só o que você perdeu e comece a olhar aquilo que perdeu você também. Deus tem algo poderoso no seu espírito.
Deus tem algo poderoso no seu espírito. Eu quero te convidar a estar de pé, por favor. Por favor, se coloque de pé, se coloque de pé. Se coloque de pé. Feche teus olhos, não se movimente muito por enquanto, por favor. Também me lançarei ao chão. Também me lançarei ao chão. Ei, você não está entendendo. Você não entendeu. Ei, eu não vou fazer, mas eu poderia apontar pessoas aqui. Não vou fazer. Eu poderia apontar pessoas que estão dizendo: eu vou viver o resto da vida assim mesmo, não tem mais jeito. Você não vai viver o resto da vida assim, porque eu não terminei com você, diz o Senhor. Eu não terminei com você. Esqueça o que os outros pensam, esqueça o que os outros falam e decida viver a vida que Deus tem para você. Decida viver a vida que Deus tem para você. Se levante, volte a sonhar novamente, volte a sonhar novamente, volte a sonhar novamente, volte a sonhar novamente. O seu amanhã é muito mais poderoso do que o seu ontem. O seu amanhã é muito mais poderoso. É muito mais poderoso. Se até os anjos se prostram e os 24 anciãos, também me lançarei ao chão. Também me lançarei ao chão. Se até os anjos se prostram e os 24 anciãos, também me lançarei ao chão. Também me lançarei ao chão. Se até os anjos se prostram e os 24 anciãos, também me lançarei ao chão. Também me lançarei ao chão. Se até os anjos se prostram e os 24 anciãos, também me lançarei ao chão. Também me lançarei ao chão. Olhe para mim. Olhe. Vamos conjecturar só um pouquinho. Vamos entrar no mundo fantástico de Bob, só um pouquinho. Será que aqueles anos no deserto, cuidando das ovelhas, será que não teve algum dia que Moisés, daquele solzão de rachar mamona, ele falou: rapaz, que desgraça que eu fiz. Onde eu estava na cabeça o dia que eu matei aquele egípcio. Eu estaria bem lá. Aqui não tem uma árvore para mim ficar debaixo dessa sombra. Que desgraça que eu fiz, cara. Será que nem um dia... Será? Eu não estou afirmando. Será que nem um dia ele olhou assim e falou: cara, eu poderia estar lá, vivendo bem. Eu era príncipe. Mas passou o tempo. Ele voltou. E um dia a glória de Deus desceu no monte. Moisés era um assassino, cara. Ele era um fugitivo. Agora a glória de Deus é tamanha sobre ele. Sabe por que você olha para trás e pensa por quê? Porque você não sabe como vai ser. Um dia Deus falou: se tem algum profeta no meio de vocês, eu vou falar com visões, com sonhos. Mas não é assim com Moisés, não. Se você soubesse o que está te esperando ali na frente, você parava de olhar no retrovisor. Peraí. Você sabe por que o retrovisor é menor que o para-brisa?
Você sabe por que o retrovisor é menor que o para-brisa? Porque o retrovisor é referência, o para-brisa é destino. É só para você ter um reflexo, mas o para-brisa é grande. Pare de olhar no retrovisor e comece a olhar no para-brisa. Comece a olhar o para-brisa. Comece a olhar o para-brisa. Comece a olhar o que tem pela frente. Comece a olhar o que tem para frente. Escute, eu não terminei com você ainda, diz o Senhor. Eu não terminei com você ainda, diz o Senhor. Eu não terminei com você ainda. Eu via coral cantar, Santo, Santo e poderoso. No trono eu vi tochas de fogo, relâmpagos e trovões. Eu via coral cantar, Santo, Santo e poderoso. No trono eu vi tochas de fogo, relâmpagos e trovões. Eu via coral cantar, Santo, Santo, poderoso. Se até os anjos se prostram e os 24 anciãos, também me lançarei ao chão. Também me lançarei ao chão. Se até os anjos se prostram e os 24 anciãos, também me lançarei ao chão. Também me lançarei ao chão. Presta atenção. Você pode estar pensando aí, é que o senhor não sabe o que eu fiz. É verdade, eu não sei o que você fez, mas é provável também que você não saiba o que Jesus fez, porque o que ele fez é maior do que o que você fez. É por isso que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Pastor, o que eu fiz foi muito grave. Não é mais grave do que a cruz do Calvário. Foi tão grave que o sol se escondeu. Escute, escute. Só aqueles que de uma forma profética querem abrir mão do seu ontem, de tudo que viveu, de tudo que falhou, de tudo que fracassou. Só aqueles. Se você quiser vir à frente, eu quero orar com você. Ei, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Eu quero entrar no melhor tempo da minha vida. Vamos. Vamos. Isso, não. Oh! Oh!
Olhe para mim, vocês que estão aqui na frente. Devido ao que aconteceu na vida de alguns de vocês, vocês planejaram o plano B. Tem pessoas aqui que planejou o plano B. Devido ao que aconteceu, é melhor eu fazer. Escute o que Deus te diz nessa noite. Eu não tenho plano B, eu só tenho o plano A. A Bíblia diz: farei toda a minha vontade. Você saiu da rota, volte, mas eu não tenho um plano B. Um peixe não deixa de ser peixe porque está frustrado. Agora você, passarinho, não vou mais nadar. O peixe não tem plano B, ele só tem plano A. Não tenha plano B. Eu não estou falando de negócios, eu estou falando de propósito, eu estou falando de vida. Não tem plano B, só tem plano A. Ele está dizendo: sabe aquilo porque eu te chamei? Continua de pé. Sabe o dia que eu te chamei? Continua de pé, eu não mudei. Quando Adão pecou, Roberto, às 6 horas da tarde Deus estava lá. Quem faltou no encontro foi Adão, não Deus. Detalhe, Deus sabia que Adão havia pecado. O pecado não mudou Deus, o pecado mudou o homem. O pecado não mudou Deus, o pecado mudou o homem. Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo Deus. Decida abraçar a sua identidade. Por favor, volte a sonhar. Por favor, volte a sonhar. Qual é a prova que você não é um fracassado, uma fracassada? Você ainda está vivo. Você ainda está vivo. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Fui contemplado em ser
morar aqui. Imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui, pode morar aqui. Pode morar em mim, tua habitação sou eu, Senhor. Pode morar aqui, pode morar em mim, tua habitação sou eu, tua morada sou eu. Pode morar aqui, pode morar em mim, tua habitação sou eu, tua morada sou eu. Pode morar aqui, pode morar em mim, tua habitação sou eu, tua habitação sou eu. Pode morar aqui, pode morar em mim, tua habitação sou eu, tua habitação sou eu. Pode morar aqui, pode morar em mim, tua habitação sou eu, tua habitação sou eu. Pode morar aqui, pode morar em mim, tua habitação sou eu, tua habitação sou eu. Pode morar aqui, pode morar em mim, tua habitação sou eu. Levante as suas mãos e diga: pode morar aqui, pode morar em mim, tua habitação sou eu, tua habitação sou eu. Você pode ir voltando para o seu lugar. Deus mudou histórias nessa noite aqui. Deus mudou histórias nessa noite aqui. Jesus. Pastor Roberto, vem cá. Você que está sentado, pode ficar de pé, por favor.
Eu quero que você estenda a mão para o pastor Roberto. O Roberto está vivendo algo na vida dele, no chamado dele, no ministério dele. Quando eu falo dele, vocês fazem parte, mas eu estou falando no interior dele. Coisas que até um tempo atrás não fazia parte de quem ele era, mas foi ativado e despertado. Porque Deus tem um propósito sobre tudo isso que está acontecendo. Eu quero que você estenda a mão sobre a vida dele. E segundo as palavras que brotarem no seu coração, você comece a orar por ele agora. Ore por ele agora, ore por ele agora. Libere palavras sobre ele agora, libere palavras sobre ele agora. Ousadia, intrepidez. Uma visão mais ampla. Uma visão mais ampla, mais ampla, mais ampla, mais ampla. Que aquilo que um dia foi ativado, mas que no decorrer da caminhada, mesmo que não saibamos por que se adormeceu, que nesse tempo seja despertado novamente, seja despertado dons, sinais, prodígios, maravilhas. A fome que você teve no passado, ela seja despertada novamente na sua vida, pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder de Jesus Cristo. Eu declaro que os próximos anos serão sobrenaturalmente maiores do que tudo que você viveu no passado. Você hoje tem saudade do ontem, mas você viverá coisas maiores, 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 em nome de Jesus. Nós liberamos essa palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia, Jesus.